Bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais uma semana para falar do livro O Céu e o Inferno, ainda falando do capítulo de Espíritos Felizes. Nesse dia, nós vamos trazer aqui uma comunicação do espírito com o nome Bernardin, em Bordeaux, em abril de 1862, que ocorreu essa comunicação. Conhecendo um pouquinho do perfil, dessa comunicação e a história que ele nos traz, o exemplo também, vamos conhecer aqui como que era a vida dele, espírito esquecido há muitos séculos, vivi na terra, na miséria e no opróbrio, numa condição muito difícil, Trabalhei sem descanso para trazer cada dia à minha família um pedaço de pão insuficiente, mas amava meu Senhor verdadeiro, se referindo, a Deus. E quando aquele que me carregava na terra aumentava meu fardo de dor, eu dizia, meu Deus, dai-me força de suportar este peso sem me queixar. Já mostrando aqui que esse espírito tinha uma resignação muito grande. Eu espiava, meus amigos, mas ao sair dessa rude prova, o Senhor me recebeu na paz, e meu voto mais caro é reunir-vos à minha volta, meus filhos, meus irmãos, e dizer-vos, seja qual for o preço a pagar, a felicidade que vos aguarda é ainda bem superior a ele. Mostrando que valeu a pena aquele momento de resignação, que tinha algo muito maior, porque ele já acreditava que Deus estaria reservando para ele uma condição melhor. E continuando, falando um pouco do perfil dele, da história, ele continua relatando, eu não tinha estado filho de uma numerosa família, servi quem podia ajudar-me a suportar minha vida. Nascido numa época em que a escravidão era cruel, suportei todas as injustiças, todas as corveias, se referindo que ele se submetia ao Senhor, que naquela época os senhores feudais eram donos das pessoas, então ele tinha que se submeter a todo e qualquer tipo de escravidão. Todas as cargas que os subalternos do Senhor se compraziam em me impor. Vi minha mulher ultrajada, vi minhas filhas raptadas e depois rejeitadas, sem poder queixar-me. Vi meus filhos levados para guerras de pilhagens e de crimes, enforcados por faltas que não tinham cometido. Se soubesses, pobres amigos, o que aguentei na minha longa existência, comentando, todas as provações e expiações que ele passou nessa existência, Continuando, mas eu esperava a felicidade que não está na terra. O Senhor me concedeu. A vós todos então, meus irmãos, coragem, paciência e resignação, meu filho, aí ele dá um depoimento, dessa mensagem, meu filho, podes conservar o que te dei, é um ensinamento prático. Aquele que prega é mais bem escutado quando pode dizer, suportei mais do que vós, suportei sem me queixar. Então, às vezes, o discurso, não é a mesma coisa que o exemplo. Então, ele diz assim que realmente é preciso suportar, passar pelas provas e expiações sem se queixar. Aí é que está o mérito, que ele vem relatar. E aí, durante a entrevista, começa a primeira pergunta para ele, então é feita a seguinte questão. Em que épocas vivíeis? Aí ele responde, de 1400 a 1460. Então, ou seja, nessa encarnação ele viveu 60 anos, Aí vem a segunda pergunta. Tivestes outra existência desde então? Ele, sim, vivi ainda entre vós como missionário. Sim, missionário da fé, mas da verdadeira, da pura, daquela que sai da mão de Deus, e não daquela que os homens vos fizeram. Ou seja, se referindo, da fé humanizada, na fé que realmente não tem fronteiras, porque às vezes as religiões acabam, vamos falar assim, rotulando, essa questão da fé. E aqui ele se refere à verdadeira fé, de fazer as coisas sem olhar a quem, de fato, assim, você ajudar o próximo mesmo, Que depois ele teve uma encarnação após essa, e veio como missionário para trabalhar nessa questão da religiosidade, ajudando as pessoas. E vem a segunda pergunta. Agora, como espírito, ainda tendes ocupações? Ele responde, poderias crer que os espíritos permanecem ativos? A inação, a inutilidade seria para eles um suplício. Minha missão é guiar outros operários no espiritismo. Inspiro ali bons pensamentos e esforço-me por neutralizar aqueles que os maus espíritos procuram sugerir. Ou seja, mostrando também que existe a continuidade ali no plano espiritual, ele também ajudando a combater a influência de espíritos maléficos, que às vezes querem impor pensamentos para que as pessoas aqui acabam se desvirtuando. Então ele tem esse trabalho no plano espiritual. E a gente fazendo um resumo dessa comunicação que eu achei super importante, que ele dá uma mensagem muito forte para a gente,
ele comenta, né? Tenha coragem, tenha paciência e resignação, que ele passou por uma provação, uma expiação naquela encarnação, que ele viveu de 1400 a 1460, muito difícil. E depois ele continuou acreditando que ele teria uma condição melhor. E aí depois ele voltou e fez um trabalho voltado para o bem no campo da religiosidade, né? Eu acho que esse exemplo da resignação da condição de vida que estava passando, né? E quando as coisas pareciam não suportar, ele rogava forças a Deus. Então, às vezes a gente está passando por uma situação difícil e nessa hora a gente tem que buscar força, né? Para que a gente possa encontrar uma maneira de passar por aquele problema. Então, isso foi um exemplo que ele trouxe, né? Quando ele era um escravo, e mesmo assim ainda sendo escravo, ele, vamos falar assim, não se queixava. Ele sabia que aquilo seria um momento que aquilo depois passaria, né? E aí, continuando aqui, né, a gente fazendo aqui um entendimento, né, dessa comunicação, eu acho um ponto importante também que ele trouxe. Seja qual for o preço a pagar, quando suportarmos com resignação, a felicidade que nos aguarda é bem superior. É uma forma da gente também passar pelo problema, né? Sabendo que se a gente tiver paciência e equilíbrio e não vamos sucumbir, as coisas que nos aguardam é muito maior do que aquele sofrimento, né? Porque às vezes também a gente está resgatando uma situação que a gente precisava para o nosso adiantamento, né? Então, isso aqui é que deu força para ele passar para aquela situação. E aí a questão do exemplo, né? O exemplo fala mais que as palavras, né? A atitude de saber esperar o tempo certo, né? Como ele comenta, né? Que mesmo na dificuldade, ele aprendeu a passar para aquele momento, né? Então, assim, a ser exemplo, dar o exemplo, né? Às vezes a gente quer as coisas, mas quer a mudança, mas a gente não muda de verdade, né? Então, aqui o exemplo que ele fala é que só falar não adianta, a gente precisa ter resignação, suportar, né? E tentar buscar forças quando as coisas estiverem difíceis, estiverem pesadas, né? E um outro ponto que ele trouxe, né, na encarnação seguinte, que ele veio como missionário, né, que ele fala: a fé não por interesse, né, mas a fé humanizada, sem fronteiras, né? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado e não ficar rotulando religiões. Eu acho que o importante é você fazer o bem, né? Como ele mesmo disse, né? Essa é a verdadeira fé. A fé que vem de cima, né? Não a fé criada pelos homens, que às vezes a gente tem distorções, né? Eu acho que esse é um ponto que ficou muito assim marcante, né? Que ele comentou, né? A gente não pode ter fronteiras, né? A gente tem que buscar fazer o bem e não ficar apegado a esse tipo de rótulo, né? E aí depois um ponto também que a gente vê nessa comunicação é que, falando um pouco da nossa doutrina espírita, que é a reencarnação, que é perguntado a ele, né? Se ele tem alguma atividade lá no plano espiritual, né? Até porque ele já não estava mais no mundo físico, né? Então acho que após a morte física, o espírito continua ativo em outras funções. Então é importante a gente estar com bons pensamentos, né? Que a gente sempre fala, né? Aquela passagem do Evangelho: orai e vigiai, que os espíritos eles estão às vezes intuindo a gente para que a gente possa ter uma conduta ou um pensamento, e ele fazia um trabalho, ele faz no relato dele, faz um trabalho para ajudar, combater aqueles pensamentos, vamos falar assim, que os espíritos maléficos, né, acabam intuindo as pessoas. Então ele fazia um trabalho de tentar neutralizar isso. Então por isso que é importante, sim, a gente tomar cuidado com nossos pensamentos, né, ter bons pensamentos, que isso influencia também no nosso dia a dia, né, e depois as coisas podem se complicar. Na medida que você não controla os seus pensamentos, isso tende a ficar um ambiente pesado, um clima pesado, porque você acaba atraindo, né, à sua volta seres às vezes não tão evoluídos e que acaba levando a gente numa condição ruim, né? Então acho que foi uma entrevista muito importante nesse ponto, né, que ele traz essa questão da coragem, da paciência e da resignação. Um espírito que passou por muito sofrimento, mas que depois teve a oportunidade de ir para o plano espiritual, reencarnou, veio, né, como missionário e continuou no plano espiritual depois ainda fazendo bem. E é um exemplo muito forte para a gente, porque todos nós vamos passar também por esse momento, né, que é a desencarnação, e a nossa vida no plano espiritual vai continuar. E a gente tem que continuar plantando coisas boas, porque quando chegar no plano espiritual, a gente possa também ser útil, né, nesse sentido, né, ter o mérito, né, e continuar se desenvolvendo. Ok? Eu agradeço a todos pelo tempo. Até a próxima semana, se Deus quiser.